Graça e paz, amados. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Este é o melhor lugar, amados, para nós nos reunirmos e adorarmos aquele que vive. Amém? Antes de ler uma palavra, eu quero orar com você, amados. Mesmo sentado, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, neste lugar, Senhor. Lugar, Senhor Deus, construído, sim, por mãos humanas, mas para que aqui habite o Teu Espírito, Pai. E eu creio, Deus, que o Teu Espírito Santo já está no nosso meio, Pai. Porque assim diz a Tua palavra, Senhor. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Tu estarás, Pai. E eu creio, Pai, na Tua palavra, Senhor. E a minha oração, Pai, nesta noite, Pai, nesse início, Pai, de culto, Pai, às famílias, é que o Senhor possa abençoá-los grandemente, cada um deles. E que o Senhor possa falar, Senhor Deus, aos seus corações, Pai, com a Sua palavra, Senhor. A Sua palavra que é verdadeira, a Tua palavra, Senhor Deus, é que nos corrige, Pai, e ela que nos salva, Senhor. Por isso, Deus, a minha oração, Pai, é para que todos, Pai, possam ouvir o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amado. Você pode abrir no Salmo 67 comigo? Salmo de número 67. Amém. Diz assim: que Deus tenha compaixão de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra os seus caminhos e em todas as nações a tua salvação. Louve-te, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julga os povos com equidade e governa as nações sobre a terra. Louve-te, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Abençoe nós, Deus, e todas as extremidades da terra o temerão. Amém, queridos? O Senhor convida a nos adorarmos, adorar somente a Ele, todos os povos da terra, todas as nações, amados. Que nós possamos, com o nosso coração, com nossos lábios, dar esse fruto a Ele, fruto de adoração ao Senhor, nessa noite, um culto de família, que todas as famílias da terra possam louvar o Senhor verdadeiramente nessa noite. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor venha com a misericórdia dele sobre as nossas vidas e derramar da sua presença, Pai, nas nossas vidas. Amém, amados? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor, para habitar neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor Deus, porque nós estamos aqui, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor, nesta noite. Tu és bem-vindo, Deus, para abençoar, Senhor Deus, aqueles que estão neste lugar, Senhor. Abençoar também aqueles que não puderam vir, Senhor. E nós queremos, Pai amado, em Teu nome, cantar louvores, Pai. Queremos em Teu nome, Senhor, engrandecer o Teu santo nome, Pai, cada dia mais nas nossas vidas. Que nós possamos louvar o Senhor verdadeiramente, de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Que o Teu nome seja engrandecido, Pai, nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém, amados? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus.
Aleluia. Te adoramos, Rei da Glória. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia sobre nós. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Receba, Senhor, nossa adoração, nosso louvor nessa noite. Redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mar, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós, redimiu com seu amor, seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mar, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Sobre nós, Jesus, nos rendemos ao seu nome, que é sobre todo nome, não há outro igual ao seu, tu reinas sobre nós. Yeah.
Te adoramos. O Senhor é o Deus que nos sara. O Senhor é o Deus que nos cura. O Senhor é o Deus que nos liberta, Jesus. O Senhor é o Deus que nos reconstrói. É o Deus que nos transforma. Ainda que nossos olhos não possam ver, mas o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor não mudou. O Senhor não muda. O Senhor não mudará. O Senhor continua sendo o mesmo. Deus de milagres, Deus de prodígios, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de amor. E nós somos gratos a Ti, Senhor, por poder Te adorar nesse lugar, por poder ouvir a Tua palavra, sermos edificados através da Tua palavra, Jesus. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a Tua palavra, Deus, e nós somos gratos ao Senhor. O Senhor é o Deus que nos sara. Aleluia. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em Suas promessas. Se meu coração ansioso está, eu espero em Ti, Senhor. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em Tuas promessas. E se o meu coração ansioso está, eu espero
se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, aleluia. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, aleluia. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite, tu és digno de tudo. Tu és digno
glória. Tu é a glória, Senhor. Tu és digno. O Senhor é digno, exaltado. Senhor é um Deus maravilhoso. Glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bom é louvar o Senhor. Tudo é dele. Tudo vem dele. E tudo volta para ele. Eu quero ler com você. Escutem. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória, força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Amém, amados? Vamos fazer isso nessa noite, amados? Adorar o Senhor com as nossas ofertas, nossos dízimos. Você que vai dizimar, você fique à vontade, amados, para mim. Fique à vontade para ofertar ao Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Oh, 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 pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Aleluia, amados. Glória a Deus. Fiquemos sentadinhos. Estenda as suas mãos para cá. Vamos consagrar ao Senhor. Viu? Amém. Se nós consagramos ao Senhor, Pai, todos os dízimos, todas as ofertas, Deus, depositadas nessa noite na tua casa, Senhor. E oramos ao Senhor que o Senhor dê provisão, Senhor Deus, aos teus filhos, Pai. E que não deixe faltar o pão, Senhor Deus, em suas mesas, Pai. E que seja abundante, Deus, no decorrer de todas as suas vidas, Pai. E que o Senhor abençoe e guarde verdadeiramente, Pai. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Está todo mundo sentadinho. Fique sentadinho. Amém. Glória a Deus, amados. Vamos. Alguns avisos, né? Somente sábado, culto de missão no Marauá. Isso. Sábado, culto de missão no Marauá, amados. Domingo, culto de celebração às 18 horas. Não esqueça. Nós nos encontramos aqui para juntos adorarmos nosso Deus. Amém? Tem mais algumas. Culto de missão, né? Domingo, perdão, amados. Culto de missão e domingo, né? Não é culto de celebração, é culto de missão. Mas, de qualquer forma, vamos celebrar o nome do Senhor. Amém?
Glória a Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Nosso irmão Rogério, viu? Ele vai ser um instrumento de Deus nas nossas vidas para nos abençoar. Amém? Com a palavra do Senhor. Mas antes nós queremos abençoar mais ainda ele. Amém? Já é um homem abençoado. Ele vai receber mais bênção nessa noite. Como diz o irmão Def, bênção 2 vezes, né? Duplicada, né? Amém? Estenda sua mão para cá. Que tiver de bom no seu coração, amados. Transmita para esse homem. É um homem de Deus, um homem que tem se dedicado ao Senhor. E eu creio que nesta noite o Senhor vai falar ao seu coração através da dele. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Oramos pela vida do Rogério, Pai. É um homem abençoado, um homem que tem te ouvido, Pai. Tem falado com o Senhor. E eu creio, Deus, que aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele, Pai, ele possa também transmitir para a tua igreja, Deus. E o Senhor também fará, Deus, a revelação a cada um dos teus amados irmãos que estão aqui, Pai. Aquilo que o Senhor revelou no coração dele, Pai, que seja revelado ao nosso coração também nesta noite, Pai. No nome santo de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tá. Boa noite, graça e paz. Para mim é motivo de alegria estar aqui para falar do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia dele. E sempre a gente sobe aqui, né, e a gente sente um pouco, né, de nervoso, fica meio ansioso, porque a gente entende que a gente depende de Deus, irmãos, né? É Deus que capacita, é Deus que tem um poder por todas as coisas, amém? Irmãos, esse ano Deus ele tem falado algo no meu coração. Na verdade ele tem me lembrado, né, algumas coisas, né? E é algo bom, né, que Deus tem me lembrado. Deus tem feito eu refletir algumas coisas que Ele tinha prometido, né? E a palavra de Deus diz que Deus é fiel e justo para cumprir, amém? Queria que você abrisse lá em 1 Reis 8:56. 1 Reis 8:56. O que nós vamos falar hoje não é algo novo, porque é a palavra de Deus, é algo que Deus ele deseja reativar dentro de nós. 1 Reis 8:56. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Deixa eu aqui direitinho. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo, como havia prometido. Ele tem cumprido todas as abençoadas promessas que fez por meio do seu servo Moisés. Amém? Queria que você fechasse os olhos, curvasse a cabeça, para nós orarmos pelos nossos corações. Senhor Jesus, essa é a Tua palavra, ela que é poderosa, ela que nos anima, ela que nos corrige, ela que nos traz, Senhor, a convicção de tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor, tanto agora como no futuro, Jesus. Senhor, e que nessa noite a Tua palavra possa ser revelada aos nossos corações, Jesus, e que a gente possa, Senhor, sair daqui com a nossa fé aumentada, Senhor, através, Senhor, da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, Deus, Ele é fiel e justo para cumprir o que promete, irmãos. A gente sabe disso, sabe ou não sabe?
Mas aqui e acolá a gente não fica meio, o Senhor ainda não prometeu, ainda não cumpriu, né? O Senhor está demorando, né? Aqui e acolá o nosso coração, né, ele fica meio ansioso, porque quer logo. Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? E esses dias Deus fez me lembrar de algumas coisas, né? De algumas promessas que nós estamos vivendo, irmãos. Né? Eu lembro que uma promessa de Deus para nós como igreja era aumentar a igreja. Né? Todo pastor que vinha aqui, quando era congresso, olha, e o Senhor, né, está falando, e vai ser preciso quebrar a igreja. E eu, Senhor, quando é que vai começar a quebrar essa igreja? Né? Várias pessoas vêm, falam, vários pastores, até que chegou o dia de quebrar a igreja. E a igreja foi quebrada, foi aumentada. Né? Outra promessa que nós estamos vivendo, porque a gente modo que não percebe, né? E às vezes a gente está vivendo a promessa e não estamos, que nem o Ramon falou, não estamos nos alegrando, não estamos fazendo festa. Né? E quando a promessa é cumprida, né, nós temos que nos alegrar, irmãos. Né? Quantos pastores, né, passaram por aqui e tinha a promessa de Deus da igreja alcançar, né, territórios, né, missões, né? E a gente tinha a promessa de Deus, né, e todo mundo que vinha, né, falava, né, e era o desejo dos pastores, né? E hoje nós estamos vivendo aquilo que o Senhor prometeu que Ele ia cumprir. Né? Hoje tem a missão do Marauá, hoje tem a missão do Canaã, hoje tem a missão da Saiteua, né? E a promessa de Deus é um dia chegar nas cidades, lá no centro das cidades. Né? E eu creio que nós vamos, irmãos, porque foi Deus que prometeu. Amém? Então nós temos que, a nossa parte na promessa, uma das nossas partes, é ter fé. Né? E nós, para a gente possa viver isso. E quando a gente estiver vivendo, a gente se alegrar, irmãos. Né? A gente contemplar o Senhor e falar para as pessoas, olha, o Senhor prometeu, Ele cumpriu. Viu? Olha, o Senhor prometeu, Ele cumpriu. Né? Para que as pessoas também possam entender, né, e aprender que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Amém? Tudo que Deus promete, Ele vai cumprir, irmãos. Né? Mas só, irmãos, que a promessa, toda a promessa de Deus, a promessa que Deus faz para mim e para você, que não são poucas, são várias, né? Ela é condicionada, irmãos. Como assim, irmãos? Vou falar mais, né, para que a gente entenda. Toda a promessa, tipo, tem uma condição para que ela se cumpra. Né? Quando Deus chama Abraão, olha, Abraão, sai no meio dos teus parentes aí. Qual era a condição para que a promessa se cumprisse? Para que ele saísse do meio dos parentes dele. Né? Então toda a promessa que Deus faz tem as condições, irmãos. Primeiro a gente confiar e crer. Né? E incrível que existe aquelas promessas que são coletivas, né? Que Ele prometeu para a igreja, né? Para o ministério, e também tem as promessas que Deus promete para nós pessoalmente. Né? Mas todas têm as condições, irmãos. Viu? A questão daquela promessa, aquela coletiva, que tem alguns que, infelizmente, né, quando Deus promete tirar o povo do Egito e promete a terra, né, a maioria, né, apenas 2 benditos que usufruíram da promessa. O restante ficaram pelo caminho. Né? E quando Deus promete no coletivo, né, aqueles uns que ficaram pelo caminho não vão usufruir da promessa que Deus prometeu, porque quando Deus promete para o povo, né, não depende, né, depende de cada um de nós podermos viver isso. Né? E quando Deus prometeu, Deus fez eu refletir, né, eu lembro de muitas pessoas, alguns foram embora, outros viajaram, e alguns desistiram da caminhada, né? Mas eram pessoas que quando Deus prometeu, estavam aqui. Né? E quando se trata de promessas, irmãos, uma coisa é certa, ou a gente vive, experimenta e festeja, ou a gente fica do lado de fora olhando as pessoas comemorando e vivendo a promessa de Deus. Né? Mas o desejo de Deus é que todos façam parte, usufrua da promessa que Ele fez.
Amém? Então que a gente possa, irmãos, fazer parte, né? Porque Deus promete, Ele cumpre. Agora a questão de quem vai usufruir já é outra história, irmãos. Amém? E eu gosto de... A Bíblia, ela é... Quando ela começa uma história, ela não vai dia após dia, porque senão haja livro, né? Mas sempre pula as etapas, né? Quando Jesus é um nascimento, depois fala com Jesus com 12 anos, depois Jesus já está adulto, né? Às vezes eu fico imaginando esses intervalos que a Bíblia não relata, né? E eu estudando, orando, pedindo a Deus, eu fiquei pensando, irmãos, a respeito de Isaac e Esaú. A Bíblia diz que Esaú era o filho mais velho, né? Era o filho que era o sucessor de Isaac, né? E Isaac, ele tinha uma promessa, né? Que ele herdou do pai dele, que era Abraão. E eu fico imaginando, irmãos, Isaac conversando, né, com Esaú, porque a Bíblia diz que Esaú era mais achegado do seu pai, né? E eu fico imaginando ele contando a respeito disso, das promessas. Olha, meu filho, tu vai ser meu sucessor, vai acontecer isso contigo, que nem aconteceu comigo, né? Eu fico imaginando ele conversando com o filho dele a respeito das promessas, né? Mas a Bíblia é bem clara que a gente entende que Esaú, ele não dava muita importância, né, para as promessas que tinha para a vida dele. Tanto é que a Bíblia diz que por duas situações, né, ele meio que vende, ele troca, né, as promessas que era para ele como filho mais velho, né, porque ele não estava muito interessado, né? E eu fico imaginando quantos estão assim hoje em dia também, irmãos. Quantas pessoas estão dessa maneira, porque a palavra de Deus ela é repleta de promessas para nossas vidas, né? E aqui e acolá a gente vê pessoas de modo que não, Deus prometeu, né? É promessa de Deus, mas eu tenho coisas mais importantes, né? Eu tenho outras prioridades, eu tenho minhas próprias promessas, né? Mas a gente sabe que os planos de Deus são os melhores que os nossos, irmãos. E como eu falei no início, a promessa de Deus para nossas vidas ela é condicionada, né? A palavra de Deus diz que quem honra o pai e a mãe vive bem, né? Olha, honra o teu pai e a tua mãe para que tu vivas e viva bem, né? E eu levo isso muito a sério, irmãos, questão da honra. Meu pai já vai fazer 70 anos, eu já tenho minha família, mas até hoje eu procuro honrar meu pai e minha mãe, né? Às vezes eu estou lá no trabalho, olha, teu pai está aí. Vou lá, oi pai, não, eu queria que tu fizesse tal coisa para mim. Eu vou lá, falo com a minha responsável, falo a situação e eu procuro honrar, irmãos, né? Porque eu sei da importância de eu continuar honrando os meus pais, né? Eu sei, né, o que a palavra de Deus nos fala a respeito daquele que honra e daqueles que não honram o pai, né? Porque viver é bom, irmãos. Tem pessoas que apenas sobrevivem e não sabem por que apenas está sobrevivendo, né? Esses dias eu lembro que eu estava, segunda-feira, eu cheguei no trabalho e eu me deparei com a dentista, né? E eu fui conversar com ela, que eu queria agendar para o Davi. E ela perguntou para mim, aí como é que está, Rogério? Eu falei, estou vivendo. Ela olhou para mim, mas por que tu não vivia antes? Eu falei, não, só sobrevivia. Ela olhou para mim, tu aceitou Jesus, não foi? Eu falei, foi. Ela falou assim, ah tá, desconfiei, né? Ela falou assim, realmente, quando a gente encontra Jesus, a gente para de sobreviver e vive, né? E eu tenho, irmão, procurado viver isso, né? Não apenas sobreviver, mas viver com Jesus. E viver as promessas deles na minha vida, na vida da minha família, na vida do ministério, né? Então, irmãos, eu quero que eu abra outro texto com os irmãos para nós. Josué 1, para que fique bem claro, irmãos, a respeito das promessas de Deus e da condição que Deus ele exige de nós. Josué, capítulo 1. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Glória a Deus. Josué 1,
capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler até o 9. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se prepare para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como eu estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Né? Então, Deus fala isso para Josué, reforça a promessa, né? E ele começa a falar as condições para Josué. Olha, Josué, seja forte, seja corajoso, né? Medita na lei que eu dei para Moisés, e Moisés leu para vocês, viu? Procure obedecer. Né? Essas eram as condições que Deus estava falando para Josué. Tinha promessas, tinha as condições, irmãos. Né? E nós gostamos da promessa. Né? Nós gostamos de viver as promessas. Né? O que pega são as condições, irmãos. Né? Porque muitas das vezes nós sabemos quais são as condições, né? Nós sabemos, né, o que Deus exige de nós, né? E por conta de não estar disposto, né, a viver as condições, abrimos mãos das promessas. Né? E é aí que o negócio pega, irmãos. Né? Então, irmãos, nós precisamos entender, irmãos. Né? Tem um hino, né, diz que tem promessa de Deus não pode morrer. Morre, irmão. Tem gente que tem promessa e morre. Né? E sem a promessa se cumprir na vida dele. Né? Porque não quis a promessa, se alegou com a promessa, mas quando Deus deu as condições, né, ele não teve disposto a abrir mão das coisas dele para as condições de Deus. Né? E hoje não é diferente, irmãos. Né? Deus tem promessa, irmãos. Né? A questão é se eu e você, né, estamos dispostos às condições que Deus exige de nós para que isso se cumpra em nossas vidas. Né? E às vezes nós oramos, nós desejamos, né, mas quando nós nos debatemos, né, nos encontramos com as condições que Deus exige de nós, a gente recua. Né? Não, prometa para outro então. Né? Irmãos, e realmente se a gente dormir no ponto e Deus encontrar alguém que realmente, né, esteja disposto, né, a aceitar as condições, aquela pessoa vai viver. E aquele que não quis, não vai viver. Né? Eu sempre no início, né, eu tinha um coração meio duro a respeito da fidelidade, de devolver meu dízimo. Né? E eu tinha outros pensamentos, né? Não conhecia muito a palavra de Deus. Né? E eu lembro que uma vez eu falei, rapaz, eu fui ler Malaquias, né? E eu li a parte da promessa. Né? Olha, põe a minha prova. Né? Se eu
não faria isso acontecer. Falei, rapaz, eu vou ver se é verdade mesmo, né? Eu vou mesmo ver se Deus vai cumprir aquilo que, se isso é verdade que está aqui escrito, né? E eu resolvi, não, vou começar a dar o meu dízimo, né? Comecei a dizimar, né? E Deus começou a trabalhar no meu coração. E eu pude depois, irmãos, usufruir das promessas da fidelidade, né? Depois eu falei, realmente, né? Eu com o coração duro, estava deixando de viver uma promessa de Deus por conta que eu não estava aceitando, né, as condições, porque as condições para ser abençoado, né, é ser fiel, né? É eu entender que eu preciso ser fiel. Deus tem uma promessa de abrir as janelas do céu, né? Deus tem uma promessa para a minha vida e para a sua, para você viver e viver bem, né? Mas Ele exige que você seja fiel. Aí você recebe e fica na dúvida, mas se não vai faltar, né? Será se vai dar, né? Aí você não aceita condições, quer ser fiel, né? Aí você não vive a promessa, né? E nós precisamos, irmãos, eu falo isso, não é querendo forçar a barra, até porque eu não gosto muito de tocar nesse assunto quando se trata de dinheiro, irmãos, né? Eu estou falando de algo que aconteceu comigo, né? Algo que hoje eu posso usufruir, porque eu entendi que para mim viver a promessa, eu tinha que cumprir com as condições, né? E quanto a minha vida mudou, irmãos, quando eu comecei a entender isso, né? Que Deus me protegeria dos gafanhotos, né? Deus me protegeria, né, do migrador, do devorador, do destruidor, né? E às vezes, irmãos, nós endurecemos os nossos corações para as promessas. Não pelas promessas, mas para as condições, né, que é exigida de nós para vivermos a promessa, né? E eu tenho Deus desse ano, irmãos, como Deus tem prometido coisas para nós como igreja, irmãos, né? Como o Senhor tem falado do que Ele vai fazer, irmãos, né? Mas eu sei que tem as condições para que Deus faça, e eu viva e também participe, né, que eu experimente também as promessas de Deus. Eu tenho que continuar caminhando, né? Eu tenho que continuar me esforçando, eu tenho que continuar sendo obediente, né? Eu entendo isso, irmãos, né? E, irmãos, o desejo de Deus é que todos nós usufruímos da promessa dele. Todos, irmãos. Porque uma coisa eu tenho certeza, Deus vai cumprir o que Ele está prometendo. Viu? E eu quero poder fazer parte, eu quero poder experimentar, eu quero poder me alegrar quando nós começarmos a viver as promessas que Ele está prometendo para nós, né? Eu quero poder que a gente se alegre junto. Amém? Deus, Ele é fiel e justo para cumprir, irmãos. Amém? Glória a Deus. Queria abrir outro texto aqui. Romanos 4, 21. Amém? Eu vou ler a partir do 20, tá bom, irmãos? Amém? Dizendo essa palavra de Deus: Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e o levou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não fala somente dele, fala também de nós, que seremos aceitos, nós que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia diz aqui que Abraão,
ele teve fé, irmãos. Deus prometeu, ele teve fé, né? Já velho, né? Sua esposa também já, né, muito idosa, né? Mas ele creu, irmãos, né? A esposa ali ainda tenta dar uma forcinha, achando que poderia dar, né, ali meteu o dedo, mas, irmãos, Deus, ele não precisa de nós para cumprir a promessa dele, a questão da parte dele, né? A parte dele, irmãos, está garantida, né? E a Bíblia diz que Sara até tenta dar a escrava dela, né, dar a escrava para deitar com seu esposo, e a Bíblia diz que Agar tem um filho, e a Bíblia diz que depois que Sara fica chateada, né, e conversa com o seu marido para mandar a escrava embora. E a Bíblia vai falar, irmãos, que quando Agar vai para o deserto, né, ela dá a última refeição para o filho e fica distante, porque não quer ver o filho morrer, né? E a Bíblia diz que o que, irmãos? Que Deus ouviu o choro da criança, né? E por Ismael também ser filho de Abraão, ele também estava incluído na promessa de Deus, né? E a Bíblia diz que Deus, ele manda alguém, né, para falar com Agar e anima ela, né? E Deus fala das promessas que tem também para a vida do seu filho, né? E ela pega o menino e o menino não morre, irmãos, né? Porque aí sim, se nós estivermos aceitado as condições de Deus, né, nós não vamos morrer até antes que a promessa se cumpra, irmãos. Aí sim eu acredito, né? Aí sim você pode, se você estiver andando em obediência, né, se você aceitou as condições, está cumprindo com as condições, se prepare, que a promessa vai se cumprir na sua vida, né? Quando você menos esperar, você vai estar vivendo a promessa de Deus. Eu lembro que muitos anos, né, eu já vou fazer quase 12 anos, né, no ministério, né, e quanto nós tínhamos desejo, né, de poder ter condições de um dia levar os jovens para um lugar bacana, confortável, né? E eu lembro de várias reuniões que eu participei. São muitas reuniões, irmãos, são 12 anos e a maior parte eu vivi misturado com os jovens, né, fazendo parte da liderança de jovens, né, e nós conversávamos a respeito desse desejo, né, e nós falávamos assim, mas um dia isso vai acontecer, né, e eu pude viver, né, eu pude experimentar desse dia, irmãos, né, e coisa boa, irmãos, ter promessa é bom, mas viver a promessa é muito melhor, irmãos, né? Você se deparar e você lembrar, poxa, eu estou vivendo aquilo que Deus prometeu, né? Poxa, eu estou experimentando aquilo que anos atrás era promessa e hoje é realidade, né? Não tem coisa melhor, irmãos, do que nós estarmos vivendo as promessas de Deus, né? E Deus, ele vai continuar cumprindo as promessas deles, irmãos, né? Que nós possamos estar atentos, né, e lembrarmos de quando estiver cumprindo as promessas dele nas nossas vidas, amém? E que a gente não venha, irmãos, viver como se não se importasse com as promessas de Deus, igual Esaú viveu, né? Que a gente possa, né, viver, irmãos, desejando as promessas de Deus, né? Que a gente possa viver, irmãos, nos esforçando para cumprir com as condições das promessas de Deus para nossas vidas, amém? Irmãos, e nós temos também que estarmos bem atentos, né, para discernir o que é e o que não é a promessa de Deus nas nossas vidas, né? Porque tem gente que vivendo a sua vontade, dizendo que está vivendo a promessa de Deus, né? Aí nós temos que ter essa maturidade, irmãos, porque uma coisa é certa, nenhuma promessa de Deus vai nos levar ao contrário ao propósito dele para nossas vidas, viu? Nenhuma promessa de Deus. Não, Deus me prometeu, eu vou largar, eu vou deixar, porque Deus me prometeu, eu vou ter que viver aquilo que ele me prometeu.
né? Aí larga o propósito, né? Larga o chamado, né? Eu desconfio, irmão, que não foi Deus que prometeu, não. E nós temos que ter essa maturidade, irmãos, porque a promessa, ela não nos isenta do nosso propósito e do nosso chamado com Deus. Porque tem muita gente que quer viver a promessa, né? Quer as bênçãos, quer a parte, mas quando se fala do propósito, do chamado, né? As pessoas, elas não querem, né? E que nós possamos entender, irmãos, que a promessa que Deus tem para nós, né, não vai nos afastar do propósito, daquilo que Ele nos chamou, né? Porque quando Deus chamou Abraão, né, deu a promessa e também tinha um propósito. Qual era o propósito? Fazer através de Abraão o povo escolhido dele, né? Então, olha, Abraão, tem uma promessa para ti, né? Tem as condições, né? Porque através das promessas, irmãos, tem um propósito de Deus para nossas vidas, viu? E coisa boa, irmãos, nós entendermos isso, nós compreendermos isso, né? E nós passamos por momentos difíceis, né, de liderança, né? Algumas pessoas cansadas, né? Algumas pessoas que estavam sobrecarregadas, né? Muitas coisas aconteceram, né? E nós temos que ter maturidade, irmãos, né, de entendermos, né, que muitas das vezes, ou quase todas, né, quando você abre mão do propósito, você também vai estar abrindo mão da promessa de Deus para a sua vida. Viu? Aí, para você viver a promessa, você vai ter que abraçar o propósito, né? Aí você não está disposto a abraçar o propósito, ao chamado, e você não vai usufruir da promessa, irmãos. Então que nós possamos, irmãos, não querer só apenas a promessa, mas que nós possamos também estar dispostos a dizer: Senhor, conta comigo para o propósito que o Senhor quer através da minha vida. E o Senhor tem uma promessa de chegar em Curuçá, o Senhor tem uma promessa de chegar em Marapani, o Senhor tem promessa de chegar lá na Baixa Grande. Então conta comigo para esse propósito. Eu quero fazer parte do propósito para que quando a promessa se cumprir, eu possa estar lá também. Amém? Que nós possamos desejar, irmãos, não só a promessa, mas também os propósitos de Deus para nossas vidas. Não é fácil não, irmãos. Viu? Quantas vezes eu, né, fui na chuva e vim na chuva do Marauá. Tinha uma capa que molhava mais do que se fosse sem capa, né? Mas eu sabia, irmãos, para que o Senhor tinha um propósito. Eu sabia do propósito de Deus e das promessas de Deus para aquele lugar e para o ministério, né? Eu era bem ciente que eu poderia abrir mão, poderia chegar e dar uma desculpa: não, né, eu vou na chuva, volto na chuva, é longe, né? Mas eu entendi, irmãos, né, que aquilo fazia parte, né, das condições para que a gente pudesse alcançar a promessa de Deus, né? E a promessa de Deus continua de pé, irmãos, né? Estamos vivendo parte dela, né? E eu creio que Deus, irmãos, Ele vai continuar cumprindo com o restante da promessa, né? Eu creio que brevemente, né, nós vamos poder alcançar outros territórios, né, como igreja, como ministério, né? E Deus ele deseja, né, pessoas, né, que estejam dispostos, né, a viver esse propósito, né, a fazer parte desse propósito, né? E é muito tem coisas que a gente só entende quando vive, irmãos, né? Tem coisas que ainda que eu fale, o outro líder vem e fale, o pastor vem e fale, você só vai poder entender quando você viver, irmãos. Viu? E você pegar, sentar, né, e você ver que você está caminhando naquilo que Deus lhe chamou, né? Que você até gostaria de estar vivendo outra coisa,
Você até gostaria de estar fazendo outras coisas, mas você entende, poxa, mas eu estou onde Deus gostaria que eu estivesse. Enquanto isso nos traz paz, né, e alegria, né, de entendermos, poxa, né, vale a pena, né, porque a melhor coisa, irmãos, é a gente sentir paz, a paz de espírito, né, que nem diz a palavra de Deus, não é a paz que o mundo dá, mas a paz que o Espírito Santo de Deus nos dá. Porque tem muita gente vivendo muitas coisas boas, mas não está em paz, porque sabe que não é o propósito, sabe? Está vivendo algo, né, que para ele, como ser humano, é muito bom, né, mas dentro dele, né, a paz de espírito não está, né, porque ele é ciente que não está no propósito de Deus. E aí ele está ciente que ele não vai ver promessas, né, que Deus tem para aqueles que estão ali no propósito, que aceitaram as condições. Então, que eu e você, irmãos, que a gente possa continuar desejando as promessas, viu? E que a gente possa ter força, continuar que nem Josué, firme, forte no propósito, viu? Que a gente possa continuar perseverando, irmãos, né? Aqui e acolá eu lembro de alguns irmãos, né? Eu fico feliz, né? Poxa, esse irmão está perseverando. Poxa, esse irmão passou por uma situação, mas o irmão continua de pé, né? E isso nos dá força, irmãos. Às vezes não é preciso a gente conversar com o irmão, é só da gente lembrar, poxa, o irmão passou por essa situação e ele continua firme, continua se esforçando, né? Isso nos anima, né? Isso nos dá ânimo para continuar, né? Então que a gente possa continuar, irmãos, porque eu creio que o desejo de Deus, a mesma coisa que ele falou para Josué, né, ele quer falar para nós também, que a gente continue lendo, meditando na palavra, se esforçando para ser obediente, né, sendo forte, sendo corajoso, né? E Josué foi forte e corajoso, irmãos, né? Ele assumiu o lugar de Moisés, né? Ele pôde viver as promessas de Deus, porque ele aceitou as condições, né? Senhor, se o propósito é esse, as condições é essa, a promessa está de pé, bora lá, né? Chamou o Caleb, bora Caleb, agora chegou a hora de nós vivermos a promessa de Deus, né? Irmão, chegou a hora de você também, eu e você, começarmos a viver mais ainda as promessas de Deus, experimentar as promessas de Deus, né? Eu fico muito feliz quando algum irmão chega e conta, né, algo que ele está vivendo da parte de Deus. Eu fico feliz, irmãos, né? Eu fico feliz, né? Porque toda pessoa que ela está vivendo a promessa, porque ela aceitou as condições, né? Queria convidar você a ficar de pé. Quero lhe dizer hoje da parte de Deus, irmãos, o que Deus lhe prometeu, Ele vai cumprir, irmãos, viu? Aquilo que Deus lhe prometeu no secreto, só você sabe, né? Ele vai cumprir, não vai demorar, irmãos, viu? Deus, Ele tem algo grandioso para fazer no nosso ministério. Deus, Ele vai nos surpreender, irmãos. Eu creio nisso. Deus tem queimado isso no coração da igreja. Deus tem queimado isso no nosso coração, né? E eu quero poder que todos nós possamos viver esses momentos juntos, irmãos. Que ninguém fique de fora. Que ninguém fique de fora, só olhando, né? Mas que todos nós possamos usufruir junto das promessas de Deus. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Deus, Ele não esqueceu do que Ele lhe prometeu, não, irmão. Viu? Deus, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele lhe prometeu. Continue sendo obediente, continue se esforçando, viu? Não se desvie do caminho, viu? Que você vai usufruir das promessas de Deus. Você que é jovem, continue honrando seus pais, continue honrando seus líderes, se esforce, estudem, se dedique, se prepare para você viver as promessas de Deus na sua vida, viu?
Senhor Jesus, nós cremos, Deus, que Tu é o mesmo Deus que prometeu para Abraão e cumpriu. Tu é o mesmo Deus que prometeu para Isaac e cumpriu. Tu é o mesmo Deus que prometeu, Senhor, para Jacó e cumpriu, Deus. O Senhor é o mesmo. O Senhor continua sendo poderoso e sempre vai ser poderoso. E nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas em nossas vidas, Deus. Senhor, e nos perdoa se por um momento nós nos afastamos, nós desviamos o caminho da promessa. Mas nós sabemos que todo aquele que se arrepende e volta, a promessa continua de pé, Deus. Senhor, se existe algum irmão aqui que tem uma promessa, está já desanimado, está desacreditado, que essa noite o Senhor possa reavivar a promessa no coração dele, Deus. Senhor, eu também te peço, Deus, que todos os irmãos, como um ministério, que nós possamos usufruir junto das promessas que o Senhor tem prometido para nós, Senhor. Que o Senhor possa contar com cada um para o propósito, Deus. Porque nós cremos, Deus, que aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir, Senhor. Eu creio que outras comunidades, Senhor, haverá missões, Senhor. Haverá, Senhor, células nas outras localidades que ainda não tem, meu Pai. Eu creio que brevemente nós iremos alcançar, Senhor, e chegar na cidade de Curuçá, lá na cidade, lá no Polo, Jesus. Nós cremos que brevemente chegaremos a Marapani. Nós cremos, Jesus. Porque o Senhor é fiel e justo para cumprir. E eu creio, Senhor, que viveremos, Senhor. Nós viveremos isso, Deus. E que o Senhor possa nos dar força, Deus. Aqueles que estão fracos, desanimados, anima ele, Jesus. Anima ele com o teu espírito. E muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, pelas promessas que o Senhor tem cumprido em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela revelação da tua palavra que o Senhor tem revelado para nossas vidas, Deus. E que a gente possa continuar firme e forte, Jesus, perseverando até que o teu amado Filho Jesus volte, Deus. Porque a maior promessa que nós esperamos é a tua volta, Jesus. E nós sabemos que aquele que crê e confessar, esse será salvo. Nós estamos cientes de todas as promessas. Nós estamos cientes, Senhor, das condições para chegarmos até o céu, Jesus. E nós queremos, Senhor, continuar nos esforçando para cumprir com as condições, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aí mesmo sentadinho, em pé mesmo, seu lugarzinho aí. Eu quero que você só se unir mais com a sua esposa mesmo, com seus filhos. Fique mais juntinho, dê a mão a ele. Você que não tem, dê a mão aí, nosso irmão aí. Mas não fique sem estar ligado com um outro irmão. Amém? Se junte a ele. Quantos desejam essa promessa, amados? Então aceite as condições. Você quer essas promessas? Aceite as condições. Pai de amor, nós te louvamos, Deus. Agradecemos ao Senhor, meu Pai. Mas esse culto, Deus. Culto ao Senhor, Pai. Agradecemos a Ti, ó Pai, por toda a família, Deus, que se reúne aqui nessa noite, que ouviu a Tua palavra, o ensinamento do Senhor, meu Deus. Pai, que possamos viver, Senhor Deus, essas promessas como família, Pai. Podamos, Senhor Deus, aceitar, Senhor Deus, as condições, Deus,
que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor nos guarde nessa noite. Nos leve, Senhor Deus, guardado e protegido, Pai, de todo o mal, de todo aqueles, Deus, que possa se levantar contra nós, Pai. Que o Senhor nos desvie, Pai, deles, Pai. E que possamos chegar aos nossos lares, Deus, na Tua paz, com a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Que nesta noite ainda, Pai, o Senhor possa revelar ao nosso coração, Pai, tudo aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Vá em paz. Boa semana. Nós veremos domingo às 18 horas.